pessoal, sejam bem-vindos ao Fresh Talks. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os mitos e verdades no tráfego pago. Comigo eu tenho Jéssica Barbosa, Rudy Kiel, Olá, sócios bom da dia. Fresh Lab e especialistas no assunto. Entendidos do assunto. Entendidos do assunto. Muito bom dia, boa tarde. Audiência, Brasil. Boa Estamos noite. aqui. Vamos lá, né? Tem muita coisa para falar, né? A gente fez aí uma seleção de perguntas, mas esperamos que a audiência mande mais perguntas do que são mitos e verdades de tráfego pago, porque tem muita gente fazendo muito conteúdo sobre tráfego pago. Então, acho Sim. que nós, como especialistas, precisamos contribuir também com o que a gente sabe, né? De mitos e verdades. Os tópicos foram formados a partir de dúvidas, né, de clientes da agência. Coisas que a gente ouve por aí. No dia a dia. Situações do dia a dia. E é importante, né? O objetivo desse episódio, gente, é trazer um pouco mais de luz, né? A esse tema que gera realmente muitas dúvidas, né? Pois impacta diretamente na performance das campanhas, né? E como envolve um investimento alto, né? Seja qual for o tamanho da empresa, o tráfego pago é onde é alocada a maior parte da verba das campanhas, né? Então, tem muitas dúvidas aí que a gente precisa trazer luz, esclarecer alguns mitos. Bom, gente, então vamos lá. Vamos para o primeiro tema. Mito ou verdade? As pessoas não clicam mais em anúncios, todos só interagem com links orgânicos. Mito ou verdade, gente? Muito verdade. É mito, né? Mito enorme. E a gente até entende, né? Por que existe esse mito, assim. A gente meio que tem uma cegueira de banners em geral. Acho que especialmente na rede social, assim, né? Sim. A gente vê alguma coisinha ali que é patrocinado, você meio que já nem vê direito. Mas quando a gente pensa no Google, né? Não tem outra fonte de anúncios, eu acho que seja onde as pessoas interajam mais. Eu acho que não só no Google, onde as pessoas estão ativamente procurando, vão existir esses cliques em anúncio, e também na rede social, quando você tem uma boa segmentação, quando você tem um criativo muito bom, o esperado é que isso chame atenção e pegue cliques e leve as pessoas para uma outra página. Eu ia comentar que dentro do Google mesmo a gente tem essa ideia de que as pessoas não clicam mais em anúncios, só vão para o orgânico. Porque, assim, a gente sabe que o link orgânico, ele gera um acesso mais qualificado, né? Se a gente pegar o painel de métricas de todos os nossos clientes, todas as métricas de acesso orgânico, elas são superiores. As pessoas veem mais páginas, elas ficam mais tempo no site, geralmente tem uma qualidade de navegação um pouco maior. Isso é uma verdade, né? O acesso orgânico, ele tende a ser um acesso mais aprofundado do que o anúncio, que a pessoa quer, às vezes, só pegar um contato, preencher um formulário, ter um tipo de atendimento. Mas isso é um mito, né? Eu acho que não só no Google, como todas as plataformas que veiculam anúncios ganham muito dinheiro com isso, justamente porque existe essa possibilidade da gente atingir as pessoas certas por meio do tráfego pago. Então, isso é um mito. Investir em tráfego pago é algo que realmente faz diferença, né? A gente tem muitos cases aí que mostram, e principalmente para clientes que não têm posicionamento orgânico, né? Tipo, você vai precisar investir em anúncio pago para poder ter cliques qualificados. Então, mentira total. É fato que as pessoas elas têm uma percepção, né, de que o orgânico tem maior relevância, né? Então, as pessoas hoje, no geral, elas já entendem, né, a estrutura do Google, que primeiro vem os anúncios pagos, depois vem o orgânico, e muitas passam direto, né, já depois da pesquisa elas já descem, já vão direto para o orgânico. Isso é verdade, as pessoas têm essa percepção, mas a gente tem que entender que o CTR, né, de campanha de tráfego pago, quando a gente fala de banners em rede de display, por exemplo, o CTR no passado, que era de 5%, hoje é de 0,3% de banners.
Agora, quando a gente fala de rede de pesquisa, gente, o CTR vem aumentando e muito. Até porque o Google mesmo está mudando a disposição, layout, a diferenciação entre um resultado orgânico e pago hoje é mínima, assim, né? É mínima mesmo. Então, o tráfego, o CTR, né, pode chegar a 10%. O CTR hoje, dependendo da relevância do anúncio, né? Então, Ah, super. A Daí gente pra tem, mais, né? a gente tem anúncio que tem CTR de 35%, sabe? Ser muito assertivo, especialmente com produtos assim que são bem segmentados, palavra-chave bem exata. Geralmente uma das formas mais efetivas, né, de conseguir o clique qualificado. Sim. E até trazendo um ponto, acho que importante de se analisar, é a própria importância de você investir em estratégias diferenciadas, né? Então, você pega lá um usuário que está fazendo uma busca, ele encontra tua empresa nos anúncios e no orgânico. Puta, Pô, aí, isso já dá uma relevância muito maior, com né? certeza. Pra tua marca mesmo, né? Então... a gente chama isso de SERP, né? Você dominou a SERP, né? Você tá no pago, tá no orgânico, e embaixo tem mais, sei lá, às vezes mais do que um resultado teu orgânico, né? Exatamente. Eu estava fazendo uma pesquisa de um teste que a gente está rodando essa semana e a gente viu, tem uma palavra que a PowerTrack está com 3 resultados na busca orgânica para uma palavra-chave. Então, tipo, a gente está fazendo otimizações do site novo dele, né? Então, tem vários termos ali que a gente estava otimizando já. Mas, se não me engano, é bateria tracionária Curitiba. Tem um link de página interna e 2 blogs. Então, olha lá, Neto, você tá aparecendo até aqui no podcast, cara. Não, isso aí é sucesso demais. Legal. Beleza, vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Mito ou verdade? Aplicar recomendações automáticas do Google Ads sempre melhora a performance da campanha. Sempre é muita Sempre coisa, né? É forte demais, É né? muito forte. O pessoal do Google vai falar que é verdade. Sim. Mas não é, gente. Não é verdade. É que também, assim... Parece que pague, né, Di? Parece que pague. As aplicações automáticas, elas precisam de orientações, né? Elas precisam ter informações que são adicionadas manualmente, né? Que existe ali um raciocínio para entender quais são as estratégias automáticas que realmente dá para aplicar. As plataformas, no geral, não só o Google, têm trabalhado para deixar a otimização cada vez mais automática, né? Para que as pessoas não precisem, de fato, mexer. E aí tem um outro mito que é a campanha que roda sozinha, né? A campanha que roda sozinha, exatamente. A campanha que roda sozinha. Então, isso é um mito e é muito arriscado quando alguém vai tomar uma decisão de anunciar com essa percepção. Tipo, vou colocar as palavras ali e o Google vai fazer as aplicações de otimização automático e isso vai fazer meu anúncio performar bem ou até melhor do que se tivesse alguém ali mexendo. Isso não é verdade, né? Porque a percepção... A análise humana, ela é muito mais assertiva porque a gente tem mais contexto do projeto, a gente tem informações sobre o planejamento, sobre a meta da campanha. Sazonalidade. Temos um limite de orçamento. Com certeza que é uma das coisas que, às vezes, a aplicação automática não está considerando. Exatamente. Então, se você tem, por exemplo... estou colocando uma aplicação, uma otimização aqui automática para atingir um CPA desejado. E aí, você deixa automático... Uma campanha, por exemplo, que é nova, essa aplicação automática vai jogar esse lance lá em cima porque ele não tem parâmetro para entender qual é o melhor CPC. Então, ele está testando ali com o seu dinheiro, né? Então, nesse sentido, a gente também faz testes, mas coisas que são muito mais controladas, né? Recursos que são mais controlados e que consideram o contexto geral, né? Então, de fato, a gente tem várias campanhas que têm aplicação automática, que têm otimizações que rodam super bem na configuração que a gente fez, mas a gente fez uma configuração para entender quais são os recursos que fazem sentido, porque é isso, eles têm... É engraçado falar isso, porque se você quiser, a campanha vai rodar sozinha, mas você não vai ter o resultado que você poderia ter se você tivesse alguém ali olhando, pensando realmente para otimizar isso. Então, tem que tomar cuidado.
Eu acho que a grande questão das recomendações automáticas ali, elas podem funcionar muito bem para uma conta que tem muito histórico. Isso. Né? E um histórico real. Consistente, né? Uhum. Então, não adianta nada você aplicar recomendações automáticas se o Google, né, não tem essa base de conhecimento ali das suas campanhas, né? Então, você vai estar mensurando algo ali que, às vezes, nem é a métrica principal que você precisa atingir, né? É fato que as recomendações automáticas, elas poupam tempo, né, das pessoas, e elas acabam, pelo aprendizado de máquina, elas acabam sendo assertivas muitas vezes, mas, na maior parte dos casos, elas trazem ações genéricas, né? Então, se o seu Exatamente. segmento é muito concorrido, pensa que se tem muita gente do teu segmento que está usando a mesma configuração. Então, assim, CPC vai lá em cima, né? E isso, essas ações genéricas, né, das recomendações automáticas do Google nem sempre refletem o objetivo da campanha, né? E as questões que você bem falou, já é sazonalidade. Então, assim, tem muitos pontos que precisam ser considerados antes de você só cegamente colocar isso para rodar e achar que isso sempre vai dar certo. Que vai né? resolver. Você pode rodar isso por um tempo, né, para colher dados, enfim, e depois disso você segue melhorando. Mas eu acredito realmente que nenhuma campanha bate nenhuma recomendação automática bate um profissional totalmente engajado com o propósito da tua marca, né? Tanto é que as últimas mudanças aí que o Google vem aplicando, eles estão recomendando muito a questão de palavras amplas, né? Então, cara, dependendo do teu orçamento, você vai mostrar a campanha ali para pessoas que nem são potenciais clientes. Para quem né? tem verba infinita, é uma Beleza. delicinha, Para né? coletar dados, ok. Mas se você quer ter um objetivo ali de conversão e aplicar as campanhas, exibir as campanhas para o público-alvo certo, aí já não faz muito sentido. Muito bem colocado, Di, muito bem colocado. Às vezes o cliente tem um orçamento para ter 5 cliques por dia. Então. Então, assim, tem que aproveitar muito bem e, às vezes, a aplicação, as otimizações automáticas, elas consideram que o cliente sempre pode aumentar o orçamento diário para conseguir cumprir essas estratégias, né? Então, se você quer alcançar esse esse CPA desejado, você tem que ter um orçamento diário e aí eles sugerem um orçamento que é o dobro, assim, para você conseguir otimizar essa métrica. Sim. E aí vai de acordo também com a quantidade de palavras-chave que você tem na campanha, né? Sim. Então, são muitas variáveis, a gente né? já... Nossa... Já depende de muita coisa. Tudo depende. Tudo depende. Isso, mito ou verdade, vocês vão ver que a gente vai ficar em cima do muro muitas vezes aqui, né? Sim. Mito, mas depende. Show. Terceiro. Mito ou verdade? É impossível obter mais cliques sem aumentar o orçamento diário. O que eu tinha falado? Mito, né? Mito. Mito. Mito, porque eu escrevi impossível, né? Mito. Sim. Mito. Mito, não é impossível. É possível. É possível É possível. aumentar a quantidade de cliques sem necessariamente aumentar o orçamento diário. Existem essas... falando especificamente do Google Ads, né? Que essa questão do orçamento diário, ela está totalmente relacionada com a quantidade de cliques que a pessoa pode receber, o site pode receber. Existem várias maneiras da gente otimizar a exibição de uma campanha, mantendo o orçamento diário, mas trabalhando em outros pontos que favorecem esse anúncio. Então, se a gente consegue trabalhar uma página de destino melhor, consegue trabalhar um anúncio que é mais assertivo, que tem mais correspondência, o Google vai considerar essas otimizações como parte da otimização da campanha, sem necessariamente mexer nesse orçamento. Então, claro que aumentar o orçamento vai fazer com que o anúncio apareça mais vezes por dia e não necessariamente isso vai fazer você ter mais cliques. Porque se o anúncio está mal escrito, você vai aparecer mais, mas isso não vai ser interessante para quem está vendo. Acesso desqualificado, né? Enfim. Ou acesso desqualificado. Então, assim, se você... como você pode aumentar a quantidade de cliques de uma campanha sem mexer no orçamento que você tem? Eu quero ter mais cliques sem mexer no meu orçamento. Bom, isso pode ser feito de várias maneiras, né? A gente pode
fazer bastante teste AB para descobrir, né, quais são as linhas de anúncios que trazem melhores resultados, eliminar as hipóteses que não funcionaram bem, e normalmente você consegue aumentar a quantidade de cliques, trabalhar com long tails, isso também é bem importante, né? Long tails, na verdade, é que a gente fala dos termos achando que todo mundo sabe o que a gente está falando, né? Long tails é quando a gente não está trabalhando com palavras tão genéricas, a gente está trabalhando com uma expressão de 3 ou 4 palavras, sendo mais específico. Então, é uma segmentação que tem menos pessoas utilizando, né? Lei da oferta e procura do mercado. Então, naturalmente, o valor do clique fica mais acessível, né? E outro ponto que você sinalizou, que é o índice de qualidade da página, né? Melhorando o índice de qualidade da página, você consegue, muitas vezes, reduzir também o custo do clique, né, Gê? E a gente tem também campanhas que vão performando melhor, que o CPC vai ficando mais barato. Mais barato, Porque, enfim, o Google está entendendo que o seu anúncio é relevante, que a sua página está bem direcionada para o que o usuário está procurando. Então, quando a gente dá uma boa experiência para o usuário, o Google tende a favorecer essa campanha, porque ele está entendendo que você está entregando o que as pessoas querem, de uma forma assertiva. Essa semana eu estava lendo sobre o Google preferir... Quando você está dentro de um site e você precisa ter mais links dentro do site para dar informação para a pessoa, o Google não gosta tanto disso. Tipo, tem que ter mais um clique dentro do site para a pessoa chegar na informação que ela quer. O Google prefere que você já jogue a informação na página que essa pessoa cair, para deixar mais assertivo, deixar mais relevante. Então, são otimizações paralelas que privilegiam a experiência do usuário. Então, acho que isso é interessante quando a gente está pensando em tráfego pago. Não pensar só nas regras do Google, mas pensar o que é bom para o usuário, sabe? Esses dias eu estava num site que tinha um botão que era Conheça Nossos Planos. E aí, quando eu cliquei no botão, abriu um formulário escrito Faça um diagnóstico. Eu achei aquilo um absurdo, assim, fiquei revoltada. Tipo, eu queria ver os planos. A experiência foi horrível. Horrível. E era, tipo... Primeira dobra do site, um botão, conheça nossos planos, e o segundo, fale no WhatsApp. O WhatsApp, beleza, botão direto para o WhatsApp, mas essa chamada estranha, conheça nossos planos, daí um formulário, pop-up, faça um diagnóstico. Com certeza, o Google entende que isso é uma experiência ruim para o usuário, sabe? Então, toda a estrutura do site, por isso que quando a gente fala de tráfego, é muito difícil não falar da página de destino. Página de destino, que exatamente. Tem uma frase que eu gosto muito, que é... Como é que é? Nunca deixe os seus anúncios fazerem promessas que a sua página de destino não consegue cumprir. Então, assim, você faz lá um super anúncio e a pessoa entra na página, ela tem que pensar. Isso é um problema. Se você quiser que a pessoa pense muito, as pessoas não vão pensar. Então, assim, o quanto mais direto a gente for, a gente favorece esse anúncio, né? Então... Otimizações vão além de escrever um bom anúncio, ter um bom orçamento, são vários itens, né? Esse ponto que você fala de sempre pensar no usuário, eu acho fundamental e esse é o caminho mesmo, sabe? Porque muitas vezes a gente pensa qual a melhor estratégia de tráfego pago, qual a melhor estratégia de SEO, o que eu posso fazer, quais são as técnicas de growth hacking para eu conseguir fazer e bombar. Cara, tudo bem, você pode encontrar muitas, mas... eventualmente o Google pode condenar algo que hoje não é um black hat, é um grey hat, e ele pode eventualmente transformar isso num black hat e considerar, né? E daí a tua estratégia morreu ali e pode te prejudicar, você tem que mudar. Então, acho que o caminho, né, mais tranquilo mesmo é você sempre pensar no usuário final. Cara, eu quero que esse usuário tenha uma experiência foda. Top, Se você conseguir fazer o usuário ter uma experiência foda, pode ter certeza que por mais que o Google se ele não valoriza hoje isso, uma hora ele vai mexer no algoritmo para valorizar. Né? Ele está indo muito para esse caminho, né? De valorizar cada vez mais a experiência. Com certeza. Ainda mais, assim, com chat GPTs da vida, então, né? Que chegaram, assim, dando uma surra na experiência de busca, especialmente. É isso, não dá para ficar... Assim, a gente... Parece que, em alguns aspectos, o Google já está um pouco para trás, assim, né? Em termos de busca. Tanto é que eles lançaram o Gemini lá para colocar uma inteligência artificial
antes dos resultados de busca, antes de anúncio, antes de tudo. Então, é um momento de mudança no mercado e que não dá para a gente ficar pensando nas mesmas coisas que a gente sempre fez, né? Nos mesmos resultados. A gente estava esses dias atendendo um lead que veio do ChatGPT. E o ChatGPT, ele usa qual mecanismo de busca? Bing. Um chamado de Bing, não sei se já ouviram falar. O Bing Mas, foi muito cara, zoado ao longo dos anos, agora ele tá... Mas foi muito assertiva, né, a estratégia da Microsoft em entrar como investidor principal ali da OpenAI. Isso está salvando, na verdade, esse mecanismo de pesquisa, né? Então, a gente já recebe leads lá na agência que estão conversando com o ChatGPT para descobrir qual é a melhor agência. O GPT está direcionando o nosso site. Então, assim, como é que eu faço para aparecer lá, então, no ChatGPT? Cara, você precisa ter um site otimizado para o Bing também. Não é só o Google, galera. Exatamente. Ixi, lascou-se. 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 Mais isso agora, né? Próximo ponto, gente. Um dia de paz. Bem isso. Mito ou verdade? A quantidade de cliques é mais importante que a CTR. A quantidade de cliques é... Não. CTR é mais importante do que a quantidade de cliques. Olha, eu posso dizer que é um mito, principalmente porque, a não ser que você tenha verba infinita, né? Se você tem verba infinita mas no aí investimento... pega muito a qualificação, né? Mas se a gente está falando de propósito e eficiência, né, o CTR é muito mais importante, né? Para você ter campanhas mais eficientes. E a CTR alta normalmente reduz o CPC, né? Então, eu diria que é um mito. É um mito, sim. Sim. Até porque o CTR está diretamente ligado à qualificação do teu anúncio e a proposta que ele traz para quem está buscando, né, pelo teu serviço. Então, o CTR, quanto maior for, mais relevante é o anúncio ali para o teu usuário, né? Eu fiquei pensando assim, a gente tem um anúncio que pode aparecer muito e ter muitos cliques, mas ainda assim não ser... Ter um CTR baixo. Ter um CTR baixo pela proporção. Pela proporção, exato. Tem campanha que a gente exibe menos, pesquisas mais específicas, tipo os anúncios que a gente faz que são muito segmentados regional. Lá para Manaus, por exemplo, tem menos pesquisa, mas o CTR é tipo 35%, então. porque é muito assertivo. Então, eu tenho, sei lá, 3 cliques, mas que são extremamente relacionados com o tipo de anúncio que eu estou oferecendo. Então, assim, essa métrica de taxa de clique é uma das que a gente fica mais de olho, é uma das que mais indica onde que tem que otimizar, como que a gente vai, quais caminhos são mais prováveis para a gente otimizar esse resultado. Porque isso é a quantidade de vezes que esse anúncio aparece dividido pela quantidade de vezes que ele é clicado. Então, essa é a CTR, né? A taxa de cliques. E, para mim, é um dos fatores fundamentais. Assim, para mim, não tem problema eu ter um anúncio que tem 3 cliques e a CTR é 35%. Sim. Então, para mim, tá show de bola. Exatamente. Até porque você pega lá um anúncio que tem, sei lá, 1% de CTR. Pô, 1% dos usuários que estão vendo seu anúncio estão clicando. Alguma coisa está errada. Tá ruim, né? Mesmo que você tenha muitos cliques. Exatamente. Você está mostrando esse anúncio para os usuários certos, né? Está escrevendo o que é realmente interessante nesse Exatamente. título, nessa descrição. Então, é isso. A CTR é o que eu recomendo que se fique mais de olho. Assim. Sim. Nice. Massa. Mito, né? Mito. É mito? Mito. Tá bom. Mito ou verdade? No Meta Ads, quanto maior o meu orçamento diário, mais cliques eu tenho. Entra Mito. muito no que a gente tá falando do Google, né? Mito. Você pode ter um orçamento de 900 mil reais por dia de um anúncio ruim que não leva, não tem nenhum Você clique. vai exibir mais. É. A tua exibição vai ser maior. E a CTR vai lá embaixo daí, né? Que é isso que a gente estava falando. E aí entra muito também a questão da qualidade dos criativos, né? Esse é um ponto muito importante, tanto quanto a página de destino, né? Então, se você tiver um criativo ali que não agrega nada, ou que pareça muito um anúncio, né? Tem aquela questão também
das pessoas clicarem mais em links orgânicos e tal, isso serve também para as redes sociais, né? Então, acho que tá caminhando cada vez mais ali para você não só humanizar mais os teus anúncios, mas criar estratégias para se diferenciar de um anúncio mesmo, né? Deixar, acho que, mais natural possível. Cada vez menos com cara de anúncio, exato. né? Sim. É um mito. A chave está na otimização do funil completo, né? É. Então, uma campanha, né? Como é que é? Uma verba ilimitada, orçamentos maiores, não vão garantir, não vão corrigir anúncios mal otimizados, né? Sim. Então, o orçamento ele impacta na exposição e no alcance. Nichos competitivos tornam o CPC mais caro. E a gente tem um ponto ainda que os algoritmos eles priorizam as experiências positivas do usuário, né? Então, a meta ela pode limitar o alcance se o engajamento for baixo. Sim. Né? Então, nem sempre só botar mais grana vai fazer com que você receba mais cliques. E um outro ponto, um termo que eu encontrei que eu achei bem interessante, que é a margem decrescente. Ou seja, após atingir um certo limite na tua campanha, aumentar o orçamento pode diminuir o ROI. Sim. Chega momentos, frequentemente isso acontece, né, em campanha, você chega num limite ali, tá tudo muito bem otimizado e tal, simplesmente aumentar aquele orçamento não vai fazer com que o negócio cresça na mesma proporção, né? Tem a questão da fadiga de criativo também. Sim. Então, um criativo ali que está há muito tempo rodando, já atingiu o teto ali, cara, não adianta você colocar mais grana que não vai adiantar. É trabalhar em novas estratégias, novos criativos ali também, para que você consiga, né, trazer algo novo ali para os teus usuários também, né? Perfeito. É mito ou verdade, então? Mito. Mito. Mito total. Beleza. Mais um. Mito ou verdade? No Google Ads, é possível pagar mais para atingir um usuário específico. Verdade. Verdade. Eu posso fazer estratégias avançadas de lance. Então, eu consigo, por exemplo, indicar para o Google que eu quero pagar mais por um clique de um usuário que está dentro de uma faixa etária, dentro de um grupo específico de interesses, dentro de por um dispositivo específico. Então, eu quero pagar mais para quem acessa do celular ou para quem acessa do computador. Tudo isso, essa otimização depende muito de você saber as características do usuário que você quer atingir, né? Então, Exato. eu posso exibir minha campanha para todas as faixas etárias, mas dar um lance maior para a faixa etária que eu sei que envolve meu público. Assim, a partir de 34 a 60 anos, por exemplo, quem está dentro dessa faixa, eu quero que a minha campanha seja mais agressiva, porque eu entendo que esse usuário é mais qualificado para clicar no meu anúncio. Então, isso é uma verdade. É uma estratégia de lances avançada e que pode ser aplicada de várias formas, né? Com vários critérios diferentes. Sim. E a gente está falando de estratégia de lances avançada, né? E isso é verdade mesmo, esse ponto é verdade. Principalmente se trabalha com mídia programática, né? Onde a mídia programática, diferente de você trabalhar num canal específico, né? Google Ads pesquisa, por exemplo, na mídia programática, uma vez que você tem esse nível de conhecimento sobre o comportamento do teu público, você consegue impactar a pessoa certa, não só numa plataforma, mas em várias ao mesmo tempo. Onde ela estiver. Né? Pesquisa, redes sociais, remarketing, você pode impactar a pessoa na TV, muitas vezes por aplicativo, no Spotify, enfim. Então, se cruza, né, a partir do momento que você tem esses dados, né? Então, verdade. Essa é a importância também de você ter, né, as informações ali precisas do teu público. A questão da mensuração também, acho que é um ponto bem importante para essa questão aí dos lances também, né? Então, o próprio Google Ads ali tem a funcionalidade de você pagar um pouco mais ali para novos clientes. Então, você aceita pagar ali um pouco mais para trazer novos clientes para o teu e-commerce, por exemplo. Né? Uma vez que é mais barato, né, você vender para quem já comprou de você. Né? Então, são estratégias aí bem interessantes também. Vale a pena. Sim. Perfeito, Gisele. Mais um? Bora. Gente, agora vamos falar um pouquinho sobre bloqueio de anúncios. Já aconteceu isso com vocês alguma vez? Nossa, que Nunca vi. pesadelo. Mito ou verdade? Se a minha conta de anúncios for bloqueada, é fácil. Eu posso sempre criar uma conta nova.
Pode sim, vai nessa que você pode. Vai criando conta Vai de anúncio pra criando você ver onde conta você vai de parar. anúncio. Cara, isso é uma questão, né? Porque... A gente tinha que fazer um episódio só sobre isso, inclusive. Então, eu queria mandar um recado pro pessoal do Facebook aí, que a gente já passou muito perrengue. E não só por coisas que são justificáveis, assim, né? Tem conta que é bloqueada e a gente olha e fala, não, é claro que o Sim. Facebook vai bloquear essa conta. Mas existem bloqueios que não procedem, que precisa de um trabalhão para a gente entrar em contato com o suporte. E por que isso é um mito? Porque ao longo dos anos as pessoas foram achando que era só fazer isso, né? Tenho aqui... E aí existem várias coisas que podem bloquear uma conta de anúncio. E aí, ao longo dos anos, as pessoas, de fato, foram fazendo isso. Vou criar mais uma conta, vou criar um outro gerenciador, vou criar um outro perfil. E o Facebook, especialmente, né, foi se profissionalizando, foi se especializando a identificar esse tipo de atividade e ir cortando. Então, você teve uma conta de anúncio bloqueada, você precisa ir atrás de suporte para desbloquear essa conta ao invés de fazer uma nova, porque qualquer conta nova que você fizer vai continuar sendo bloqueada. Ah, mas eu faço um outro e-mail. Tenta, para você ver, sabe? O Facebook consegue, de uma forma muito assertiva, identificar perfis que não são... que foram criados só para fazer anúncio. Então, se você tem um perfil no Facebook que administra uma conta de anúncio e esse perfil não tem atividade, não tem amigos, não tem interação dentro do Facebook, o Facebook entende que você não é um usuário real e que isso é... Que triste, né? Sem amigos. Sem Se amigos, você não tem amigos, você pode ser punido. Cara. Além de você ser sozinho Se na ser vida... sozinho, o Facebook ainda te sacaneia as coisas. Complicado. Então, é isso. Você precisa ter um tipo de atividade específico dentro do Facebook para que ele entenda a autenticidade do que você está fazendo, ele entenda que é seguro para o usuário exibir os teus anúncios. Então, uma conta de anúncio, ela tem... É quase como se ela tivesse uma reputação, né? Então, se eu tenho uma conta de anúncios que sempre é otimizada, que está sempre dentro das políticas, e por um acaso eu bloqueio essa conta, acontece alguma coisa de bloqueio, é muito mais fácil eu recuperar essa conta do que quando eu tenho uma conta nova, que a primeira campanha que eu crio derruba minha conta, e aí você vai ter um trabalhão. Realmente é difícil recuperar. E eu já vi, assim... Bom, eu vou fazer uma denúncia aqui agora. Eu vi um vídeo de um rapaz falando que participou da tela. participou de um evento de marketing digital, não vou lembrar o nome, não vou lembrar nada, falando que uma das apresentações, uma das palestras era só sobre como hackear esse sistema, burlar, né, as políticas do Facebook para diversos nichos que a gente sabe que são nichos sensíveis, né? Tanto a área de saúde, quanto financeira, quanto... Bebidas, Nicho estética... Drogas. Mas, assim, temas que são sensíveis e que os caras fazem, tipo... Armas, né? Que a gente já pegou. Armas, De cliente que vende realmente acessório para arma de fogo, acessório, tipo mira, clube de tiro. Essas coisas são realmente sensíveis. Sim. E você tem que ter um nível de prudência maior para fazer esse tipo de anúncio, né? Não é só você entrar lá... nicho de estética também é muito sensível, né? Do tipo, você precisa ser muito... cuidadoso com o que você está falando, o que você está prometendo, as fotos que você está exibindo. Então, existem vários motivos que podem bloquear uma conta de anúncio. Motivos plausíveis, né? E plausíveis. Então, se você está fazendo lá um anúncio que é super apelativo, que está prometendo uma coisa que mexe muito com a autoestima das pessoas, que pode ter uma conotação negativa, o Facebook vai bloquear esse anúncio e você vai ter um certo trabalho para conseguir aprovar anúncios numa campanha, numa conta que já foi bloqueada. Então, o Facebook fica meio assim, sabe? Sim. Tá, vamos ver então o que você vai fazer. Então, é sempre essa questão O de próprio reputação Google também, da né? conta. O Google também tende a fazer essa... Eu imagino, eu não tenho acesso a essa informação, mas eu imagino que as contas, os anunciantes devem ter algum tipo de score, algum tipo de nota do tipo a qualidade dessa conta, o histórico, sabe? Sim. O que já aconteceu com esse anunciante
para saber se o que ele está publicando é confiável ou não. É um mito e até, de certa maneira, antiético, né? Porque, vamos lá, as plataformas, elas têm políticas muito rigorosas, né? Para detectar se a pessoa está criando uma segunda conta, por exemplo. Você pode criar? Você pode. Mas significa que vai dar certo? Eventualmente pode ter um problema. Eu estou usando um nome diferente, um e-mail diferente. Mas se você usou o método de pagamento é o mesmo, ele já reconhece que é a mesma empresa e bloqueia as duas contas. E daí ele aumenta ainda mais a penalidade. Exato. Aí o negócio fica ainda mais complicado, né? Então, Fica mais difícil. essas plataformas, elas têm uma área, né, onde você pode fazer uma apelação, né, e pedir para eles revisarem. Só que, gente, a gente está falando de big techs, né? Então, assim, muita não coisa. é que você vai conseguir ligar lá e conversar com a pessoa e pedir para ela apertar um botão e desbloquear, né? Passa por um processo grande. E como é que uma agência normalmente, ou um bom profissional, resolve situações como essa, né? Você precisa analisar os logs da campanha, você precisa identificar aonde realmente você acredita que errou e realmente mostrar para eles na tua apelação que você reconhece o erro e o que você fez para corrigir aquilo, né? Então, esse é o melhor caminho. Claro, né? Profissionais que estão na área e que têm um contato, muitas vezes um gerente dentro dessas plataformas, como a gente tem em várias, torna o processo um pouco mais fácil, mas não significa que vai ser instantâneo, né? Exatamente. Até um outro ponto, falando um pouco do Google também, né? Motivos que podem fazer com que sua conta seja cancelada, né? Agora a gente tem as verificações de conta. Então, se tua conta for bloqueada, você tentar criar uma outra, ele já puxa pelo CNPJ da tua empresa, já te bloqueia. Se você cadastrar ali tua conta com o CNPJ e cadastrar um cartão de pagamento de pessoa física, ele pode bloquear também. Sim. Então, são coisas também que eu acho que valeria a pena a gente fazer um vídeo só sobre isso. De de recomendações, bloqueio. assim, porque não só do Google, mas pro Facebook também. Inclusive, fica um recado aqui pro Facebook. Podia ter, tipo assim, uma forma só de criar a parada, sabe? Eles fazem um Frankenstein ali que a galera consegue criar conta e cria errado. E aí a gente que se ferra pra arrumar depois. Pra arrumar depois, isso é muito Se você verdade. estiver assistindo esse episódio aqui... pra você por essa favor, mensagem. cara. Tem trocentos caminhos pra você chegar no mesmo lugar, cara. Não precisa disso. Não, mas o Facebook tem esse problema, ele é muito remendado, né? Ele foi aplicando funcionalidades em cima da plataforma deles e aí construíram essa parte business aí em cima. Exatamente. Então, não é muito raro a gente ter clientes que têm esse problema, tipo, criei a conta de anúncio no meu Facebook, mas não criei o gerenciador de negócios. Vai ver a conta tá no perfil pessoal dele. E daí não tem como transferir. Então, eu vejo isso como uma fraqueza hoje do Facebook, assim, ser uma plataforma que foi muito remendada ao longo dos anos e que não tem realmente um caminho só para fazer as coisas. Então, por exemplo, a pessoa pega o Instagram e vai lá no patrocinar e coloca o cartãozinho dela lá e ela não sabe que isso já criou uma página e criou uma conta de anúncio para ela dentro do Facebook dela que ela nem sabe. Exatamente. Então, são várias coisas que vão acontecendo que vão dando para o usuário muita chance de errar, muita chance de fazer errado. E são motivos que podem até bloquear as contas também. Bloquear a conta. Então, porque tem gente que nem sabe como é que faz. Fica como atividade suspeita, né? E o tempo, né, que a gente perde na agência, né, para resolver situações como essa e explicar para o cliente, né, são pontos que eles realmente deveriam melhorar, né? É assim, o fato de não existir uma plataforma desktop de analytics do Instagram, tipo assim, igual existe do Facebook Business, existir do Instagram, você ter funcionalidades do Instagram que só dá para fazer dentro do aplicativo, isso é uma loucura completa, assim, é absurdo. Bizarro. Não existir hoje um Instagram Business que tenha todas as funcionalidades do aplicativo dentro de uma plataforma desktop. Sim. E isso é muito também por causa de remendando. Eu comprei isso aqui agora, vou fazer isso como parte dos meus produtos, mas não tenho a extensão disso para desktop. Então, fica muito limitado e é onde muitas pessoas erram, né? De ter ali funcionalidades que não dá para replicar, não consigo fazer isso no desktop, não consigo fazer isso pelo gerenciador de anúncio. Tem, até pouco tempo atrás, tinha
o anúncio, clique pro perfil, para levar para o Instagram, só dava para fazer pelo aplicativo, assim. Se você fosse fazer pelo desktop, não dava para fazer a pessoa clicar. Nossa, que ódio que eu tinha disso. Se você fizesse clique, cria um anúncio, faz clique pro Instagram e aí o anúncio, quando você clica, ele leva para a loja de aplicativo para a pessoa, na página do aplicativo do Instagram. Cara, acabou com a experiência do usuário, assim. É tipo tenebroso quando acontece isso. E é algo que eles vão, né, corrigindo, vão vendo, mas não era para acontecer, né? Não era, tipo, né? já era Aí para você ter tem, isso. pô, você tem a ABM, você tem o Meta Business Suite lá. E faz tem errado. uma caralhada de coisa e... Mais atenção aí com os Por anunciantes, favor, viu, né? gente? Ô, a É gente quem traz depende dinheiro pra disso essa... também, né? Quem mantém esse negócio aí funcionando, gente. Por favor. Alright. Mito ou verdade? Campanhas de clique no WhatsApp geram conversão direta. Mito. Mito, Nem sempre, né? mito e assim, o que eu entendo por conversão direta? Um contato direto. Clicou, fez contato. E não é assim que acontece, porque quando você clica num link de WhatsApp, ele vai abrir uma mensagem que você tem que dar mais clique. Confirmar, né? enviar. O enviar. E tem muita gente que para nesse caminho. Então, é muito comum a gente ter métricas que são diferentes. Então, eu vejo lá no meu painel de Facebook Ads que teve 5 cliques para iniciar uma conversa, mas o cliente não teve nenhuma conversa iniciada. Então, isso não é uma conversão direta. Por mais que você esteja colocando um clique para um caminho que é bem direto de contato no WhatsApp, então, é uma ótima forma de você ter esse contato, mas existe essa ressalva. Todos os links que mandam para o WhatsApp vão ter mais uma tela. Então, existe mais uma tela entre o anúncio e a conversa que o usuário precisa ter uma ação. Então, ele vai clicar ali para mandar a mensagem e aí você vai ter o contato dessa pessoa. E isso, ainda assim, fez o contato com a pessoa, não significa que a conversão Que vai é uma acontecer. conversão, Vai exato. depender da qualidade do teu atendimento, o tempo de resposta que aquela pessoa vai responder, né? Às vezes a pessoa Sim. leva mais de 5 minutos para dar uma resposta, cara, você pode estar perdendo muito negócio. Já, né? às vezes, a pessoa nem quer mais, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa entender que o WhatsApp ele é uma plataforma intermediária, né? Não um destino final. Ele é ótimo, ele é bom, porque ele abre espaço para se esclarecer muitas dúvidas, né? Para auxiliar o lead ali com as dúvidas que ele tem antes dele converter. Mas, em muitos casos, uma landing page converte muito melhor e mais rápido do que uma conversa no WhatsApp. Que a pessoa pode desistir na segunda tela. Depende muito do produto ou serviço, né? Mas a landing page já vai estar ali, já vai esclarecer diretamente as principais dúvidas da pessoa, já vai ter prova social, enfim, muitas coisas que no WhatsApp ali vai exigir, né? Desenrolar bem aquilo lá e a jornada se torna, às vezes, até um pouquinho mais extensa, né? Então, é um mito porque ele não é uma conversão na hora, que a pessoa vai clicar, vai dar um oi e vai comprar. E vai comprar. E também tem, assim, nem sempre o clique para o WhatsApp é a melhor forma que o teu cliente ideal quer converter para o teu negócio. A gente já teve campanhas do tipo... chegar à conclusão de que, para quem está vendo esse anúncio, essa pessoa não quer conversar agora. Tipo, putz, eu cliquei aqui, mas... Putz, eu não queria falar com ninguém agora. Eu queria só ter mais informações. Eu queria que alguém entrasse em contato comigo. Não queria eu ter que começar essa conversa. Sim. Então, o anúncio para o WhatsApp é muito válido. Ele funciona em vários tipos de anúncio, em vários tipos de chamada. Mas não é a solução mágica do planeta, assim. A gente tem outros tipos de anúncio. Inclusive, nessa campanha, a gente trocou o clique para o WhatsApp para geração de cadastro. Então, a pessoa deixa o contato dela ali e isso estava convertendo muito mais, porque era isso. Eu estou vendo, isso é interessante para mim, mas eu não quero falar disso agora com alguém. Eu quero só deixar aqui minha intenção de que isso é interessante para mim e continuar essa conversa depois, pelo WhatsApp ou por e-mail, ou qualquer outro canal, mas dentro da navegação do Facebook não era o momento de iniciar uma conversa. Para algumas pessoas faz sentido iniciar a conversa naquele momento, mas nem sempre. Então... tem que sempre ficar de olho. Não tem assim jeito. como, até indo um pouco mais longe, nem sempre a performance ali das tuas vendas depende só do tráfego pago, né?
Ela vai depender do teu atendimento, ela vai depender do Nossa. teu funil de vendas, da tua página de destino, do valor que você agrega no teu produto, Sim. do preço. Então, até defendendo aqui os gestores de tráfego, Pô, nem só, né, de experiência ali do gestor de tráfego que, né, vai fazer com que a tua campanha gere resultados reais, né? Mas nenhum gestor de tráfego pode dizer seguramente que eu não tive resultado porque o teu produto não é bom. Realmente, a gente pode chegar nessa conclusão depois de rodar testes, né? Sim. Quando a Muita gente tem coisa, volume de sim. dados que comprova, olha, a gente testou 10 hipóteses diferentes, né? Fizemos muito teste AB e realmente, assim, vamos melhorar essa mensagem, vamos mudar o teu produto, vamos melhorar os valores, o valor percebido, né? Mas é isso mesmo, Di, não é só o tráfego pago, ele não vai resolver tudo na tua vida, né? Sim. Se você Não não tem mesmo. não tá oferecendo algo bom, né? Sim. Beleza, gente. Então, mais um. LinkedIn, mito ou verdade? É mais caro anunciar no LinkedIn? É Verdade. caro, hein? É caro. Verdade, comparando, né, com as outras plataformas aí que são mais conhecidas, Por que é mais caro? porque eles têm um tipo de segmentação que as outras plataformas não têm. Então, a assertividade dentro do LinkedIn tende a ser maior. Não quer dizer que vai ser maior, porque tem tudo isso que a gente está falando. Você pode ter um anúncio ruim, você pode estar segmentando errado, você pode estar na rede errada. Então, dentro do LinkedIn, a gente tem trabalhado campanhas e quando a gente monta a segmentação, dá para entender por que é mais caro. Assim. Você consegue ter um tipo de filtro, eu quero atingir pessoas de uma empresa específica. Você bota lá o nome da empresa, todo mundo que estiver cadastrado no LinkedIn com aquela empresa como empregadora, vai ver o teu anúncio. Isso é um nível de assertividade que as outras plataformas não têm. Sim. Mesmo que a pessoa no Facebook coloque lá que ela trabalha para a empresa tal, no Facebook eu não tenho como segmentar as pessoas que trabalham para a empresa tal. Então, isso dentro do LinkedIn, ele vai realmente ser mais caro. Você está sendo mais assertivo. Você está conseguindo atingir pessoas que são muito mais... tem muito mais chance de tomar uma decisão e ir para frente, né? Outra coisa relacionada ao LinkedIn é que a pessoa que está no LinkedIn, ela está muito mais propensa a tomar uma decisão de negócios. Muito mais do que no Instagram e no Facebook e no TikTok. Que são plataformas que as pessoas elas entram para se entreter. Exato. Então, ninguém entra no Facebook e no Instagram para comprar uma consultoria, tipo, comprar um software, comprar alguma coisa relacionada... E o cara não abre o LinkedIn para relaxar. Para ver meme. Então, dentro do LinkedIn, a intenção do usuário está mais propensa a ele tomar uma decisão de negócio. Como a gente atende muitas empresas que atendem empresas, né, que são B2B, a gente tem visto muito isso na prática. Então, eu posso exibir... A gente sabe que um usuário pode estar no LinkedIn e no Instagram, e no Facebook, e no TikTok, e no YouTube. Mas dentro do LinkedIn, eu consigo ter uma conversa mais direta com ele sobre assuntos corporativos. Então, eu posso ter a solução perfeita para esse cara e atingir ele no Instagram e não ser o momento dele ver isso, assim. Tipo, até é legal, mas... não quero ver isso agora, coisa do trabalho. Não quero, exatamente. Sabe? Depois eu vejo isso. Mas quando esse cara tá no LinkedIn, muitas vezes, sei lá, numa quarta-feira de tarde, esse cara vai lá, tá voando no serviço, quer abrir o LinkedIn e ver lá um anúncio de uma coisa que ele estava pesquisando, de um site que ele já entrou, de um tipo de serviço que ele já pesquisou, é muito mais provável a interação dessa pessoa estar relacionada à tomada de decisão empresarial. Então, claro que vai ser mais caro para a pessoa, né? E também, assim, a gente entende que os produtos e serviços que a gente anuncia no LinkedIn são de valor agregado maior. Então, a gente não vê coisas baratinhas sendo anunciadas no LinkedIn, sabe? Exatamente, desculpa. Pode falar, Gui. Exatamente, principalmente pela qualidade elevadíssima do público, né? O valor torna-se mais alto e muitas vezes ele inviabiliza do anunciante pequeno entrar lá, né? Mas principalmente o segmento B2B, como você bem falou, já, né? É uma excelente plataforma e que muitas vezes justifica você pagar mais caro, porque realmente o teu ticket médio ali é muito maior, né? Sim. E até falando da segmentação, né? É uma rede que nasceu com esse propósito do público
alimentar essas características, né? Então, o público, ele entra no LinkedIn, ele vai, cara, obrigatoriamente colocar a empresa onde ele trabalha. Ele vai Claro. compartilhar conteúdos sobre o segmento onde ele trabalha, né? Então, é um compilado de dados ali que o próprio gerenciador de anúncios do LinkedIn tem, que te possibilita ter uma assertividade muito melhor nesse público que você quer atingir, né? Sim. Então, são usuários ali que estão sempre falando e compartilhando coisas das suas rotinas de trabalho, né? Enfim, então, acho que possibilita bastante essa assertividade também. Então, E é muito mais provável também você seguir uma empresa que você gosta no LinkedIn do que no Instagram. Sim. Sabe, no Instagram eu não quero ver empresa, quero ver... Tanto é que, tipo, por isso que é difícil as empresas terem um conteúdo que realmente engaje dentro do Instagram. Porque ninguém quer seguir uma empresa de coisas aleatórias. Eu quero seguir conteúdo, eu quero seguir entretenimento, eu quero seguir coisas que estão na minha área de lazer, no geral. Então, a gente vê, assim... no caso da Medical Way, por exemplo, o LinkedIn deles tem, acho que está agora com 20 mil seguidores. Eles nunca fizeram nada patrocinado, mas a audiência deles é muito, muito mais conectada no LinkedIn do que no Instagram. Então, o LinkedIn deles tem muito mais força. Eles têm uma estratégia de conteúdo, de marcar outras empresas nas postagens. Então, hoje a gente fez a instalação do serviço, dos equipamentos no Hospital X. Aí menciona o Hospital X. Quem participou do treinamento vai ser mencionado. Isso é uma coisa também do LinkedIn que é muito mais efetiva do que nas outras redes. Você mencionar as pessoas. Teve um treinamento. Tira a foto das pessoas e marca as pessoas no LinkedIn e marca no Instagram. Você vai ver que no LinkedIn tem muito mais interação. E a pessoa quer compartilhar que ela participou daquele quer compartilhar que ela Exatamente. teve o treinamento, quer compartilhar um comentário que foi muito legal. Então, tem muito mais chance de você ser sociável com a tua audiência dentro do LinkedIn do que no Instagram ou no TikTok. Se for pegar as empresas que se destacam, Instagram, TikTok, é tudo por conta do entretenimento mesmo, né? Então, você precisa também ter essa questão de adaptar o teu conteúdo, né? Sim. Sensacional. Então é isso, gente. O LinkedIn é mais caro mesmo. Mito ou verdade? Bons anúncios convertem imediatamente. Vixe. Nem sempre, né? Não. Nem Converter imediatamente é não. muito forte, né? Muita Nem coisa. sempre... É aquilo que a gente estava falando. Nem sempre a tua performance de venda vai depender só dos anúncios. E também eu Pode posso... ter um baita do anúncio e... Posso clicar num anúncio e isso ser interessante para mim, mas eu sair da página. E entrar num outro momento, né? A gente fala muito sobre o primeiro clique, né? Sim. Janela de conversão. Então, dentro do Google Ads mesmo, eu tenho a possibilidade de contabilizar uma conversão se esse clique, dos cliques que acontecerem em 7 dias. 30 dias 30 depois. dias de janela de conversão. Então, isso é algo que a gente precisa entender. Você pode ter um anúncio que é muito bom, que está segmentando o público certo, que está com uma oferta que é atraente e essa pessoa não estar no exato momento de compra quando ela clicou no seu anúncio. Eu tenho vários cursos, por exemplo, que eu cliquei, que me interessou e eu, tipo, não, beleza, vou comprar esse curso e depois de um tempo eu entrar direto na página do curso, sem necessariamente ir por publicidade e converter. Sim. Então, esse meu primeiro clique foi considerado como desqualificado, porque eu não comprei da primeira vez que eu cliquei. É muito difícil você ter esse tipo de interação do usuário. Vê o anúncio, clica e converte e compra. Sim. Não, as E pessoas até- elas abrem 15 abras ao mesmo tempo. Isso Elas que eu vão ia olhar falar. teus E concorrentes. Voltam e vão. Cara, você pode ter um baita de um anúncio lá, pô, oferta excelente, você vai estar com 3 empresas ali ao mesmo tempo abrindo. Pô, o meu anúncio é o melhor de todos. Só que a resposta do atendimento ali demorou um pouquinho, né? A gente cansou de receber elogios lá da Flávia, né? Principalmente com a agilidade do atendimento. Então, esse é um ponto também que faz totalmente a diferença para essa conversão. Né? Não adianta nada você ter um baita no anúncio e demorar 2 dias pessoas para ficam no atender a vácuo. pessoa. Sim, Né? Então, mito. mito total. Mito, e tem muitas variáveis ainda que influenciam, né? A gente precisa entender que, às vezes, você tentar acelerar uma entrega... As pessoas, elas refletem, né? Elas pensam, peraí,
eu tô clicando aqui, já coloquei meu cartão de crédito e eu acabei de ver esse anúncio. A pessoa ela começa a se sentir impulsiva, né? Ela sente, meu, que decisão que eu tô Eu tomando? fiz isso essa semana, inclusive. Eu nem vi concorrente, eu nem vi outra coisa, eu já tô direto aqui comprando. Peraí, Sim. deixa eu refletir, deixa eu pensar. Vou pesquisar e tal. mais. E às vezes você tentar acelerar esse processo pode mostrar um certo desespero teu também, né? E daí até você se queimar. afastar. Então é importante entender, né? Qual é o ciclo de compra do teu público, né? Uhum. E em qual ciclo ele tá, né? Na verdade. Sim. Perfeito. Obrigado. De nada. Mito ou verdade? O Google prioriza anúncios que levam para sites responsivos. Verdade, gente. Não tem Experiência jeito. do usuário. De hein? novo. De novo. Mesmo que esse usuário esteja acessando do desktop. Exato. Então, é a experiência do usuário, cara. Isso vale tanto para tráfego pago, quanto para SEO, quanto para qualquer coisa. A gente ter uma página que se adapta para dispositivos móveis vai garantir uma experiência melhor para o usuário que está no dispositivo móvel. Então, o Google vai priorizar. Vai dar mais visibilidade, vai preferir mostrar para o usuário um site que é responsivo do que um site que não é responsivo. E eu acho que a responsividade, ela vai além de desktop e mobile, né? Ela é muito mais a experiência que você traz para o tamanho da tela que o usuário tá utilizando, né? A gente tem celulares aí com diversos tamanhos, Sim. telas de computadores com diversos tamanhos. Então, você tem que ter um site que se adapte, Sim. né, o máximo possível ali a todos esses... O Gui pode falar Ou melhor pessoa que sobre vai isso também, acessar né? da televisão, por É, exemplo, então, que tem exato. aumentado muito o acesso de TVs, né? Smart TVs no geral. Então, verdadeiro, né? O Google, Verdade. ele realmente prioriza e tem um conceito que o Google trabalha que é o Mobile First Indexing, né? Onde a principal referência de ranqueamento do Google é o mobile hoje, né? Então, como você falou, por mais que a campanha não seja só específica para mobile, isso pesa e conta. Até hoje, né? A gente não pode nunca dizer que nada aqui é para sempre, né? Mas até o momento, sim, né? Sim, é um dos fatores que ajuda a deixar uma campanha É. performar melhor, né? A experiência do usuário, na verdade, né? O Google ele não quer só ganhar dinheiro com as pessoas clicando, porque, vamos lá, se por um determinado tempo as pessoas começarem a perceber que esses anúncios pagos que eu clico, minha experiência é ruim, as pessoas vão parar de clicar. Sim. O Google ele quer garantir uma experiência boa, que aquela pessoa que clicou, ela vá até o finalzão lá do teu funil, né? Então, para isso, a qualidade da página é fundamental, né? Então, quando a gente fala da experiência do usuário e o site ser responsivo, está totalmente associado a isso, né? E não é só a questão do site ser responsivo também, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho que não existe mais nenhuma empresa na Terra que faça um site que não seja responsivo, né? Existe. Você mandou o link Existe, daquele sim. site essa semana lá. Não, mas aquele site foi feito em 2007. Que era só uma tela, assim, Era tipo... 2007. E um telefone Eu bem ia falar pequenininho. algo, mas... Deixa quieto. Pode falar, pode falar. Não? Tá bom. Não quero me comprometer. Mas, falando da responsividade... cara, principalmente para anúncios em rede social, sabe? Nossa, Tipo, a galera nem fale. acessa a rede social pelo celular e você tá anunciando ali para uma página horrível no celular, não faz sentido. Não Entendeu? faz sentido, você tá perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro. Infelizmente. E aí não adianta você falar que a segmentação tá errada, que o anúncio é ruim, que a rede é ruim, que o gestor de tráfego é ruim, sabe? Você cai naquela página que você tem que dar um zoom assim para achar o botão. Nossa, Não, esse não, efeito de pode pinça parar. que acabou. Pô, Isso aqui não esqueça. existe mais. No 2025. Inclusive, quer fazer um site responsivo bom, ó, Freshlab. Freshlab.com.br. É isso. É isso. Obrigado, gente. Obrigado. É isso, verdade, né? Então, É verdade. Verdade, verdadeiro. Mesmo, o meu público só acessa do computador. Não interessa. Sim. Para o Google é importante você ter uma tecnologia atualizada. Sim. Não é questão de... Velocidade de carregamento. Sabe, assim, tipo, são vários fatores. Não é você se prender a isso do tipo... B2B tem muito isso, né? As pessoas estão no computador ali trabalhando, vendo e-mail, acessando o computador, mas... Isso não quer dizer que o teu site vai ser bem posicionado ou vai garantir a melhor experiência não sendo responsivo. É isso, essa pessoa pode estar numa outra tela, ela pode colocar esse link no celular dela para ela ver depois.
já pode comprometer a experiência do usuário. Então, Exatamente. E se até indo mais longe ainda, você pega a mudança que está tendo na jornada de compra dos clientes, né? Você pega as pessoas jovens. Pô, ninguém tem computador mais em casa, tá exato. ligado? Cara, isso é uma questão fortíssima. Então, pô, Eu tenho visto, assim, pessoas jovens jovens, que saem do ensino médio, assim, e que não sabem trabalhar no Word. Sim. Porque nunca tiveram... Pacote nunca, Office completo no currículo. Não tem existe mais. Agora, mais, hoje em dia, voltou a ser hype, entendeu? Como é que você vê- vai contratar alguém sem pacote Office intermediário? Excel, tá louco? A pessoa não sabe trabalhar no computador, porque não precisou ter um E computador, aí você tá pega a ligado? tendência, né? Daqui pra frente vai ser assim. E tua empresa tá se adaptando. Uhum. Tem os cursos lá de programação para crianças, que um dos cursos é alfabetização digital. Porque as crianças estão acostumadas a dispositivos de celular ou tablet, mas que não é a mesma coisa de você operacionalizar um computador. Não assim. sabe mexer num mouse, pô. Não A sabe escrever no teclado. sim. A minha filha tem Loucura. 10 anos, né? E ela joga Roblox. Ela prefere jogar no computador. Mas, às vezes, tá a prima dela lá, daí fica uma no celular, eu tô no computador e ficam se matando lá, mas prefere o computador. Uma questão também de... Acho que ela tem mais contato também, É, né? Com tem a questão você do também, contato, tendo sim. sempre o computador e tal. Mas é isso, tem a maioria dos jovens não usam o computador para fazer as coisas, assim. E E isso do jeito é que uma tá, questão. nem vão usar. Mas voltando ao tema da página, né? Da qualidade da página, hoje na Fresh, há muitos anos, na verdade, né? A gente não faz nenhuma campanha sem fazer uma auditoria no site, né? Então, Ah, sim. todas as campanhas que a gente faz na agência, em primeiro lugar, a gente faz uma auditoria, né? Na etapa de diagnóstico digital. E nessa auditoria a gente vai identificar velocidade de carregamento, responsividade, experiência do usuário e vários outros elementos que são importantes para garantir que aquela conversão aconteça, né? Então, é isso. A resposta é verdadeira. Vamos para o próximo. Obrigado. Mito ou verdade? Eu preciso comprar a maior variedade possível de palavras-chave para ter uma boa campanha de tráfego pago. Se você for Eu milionário... até entendo esse raciocínio, sabe? Assim, tipo, até entendo as pessoas pensarem isso, do tipo, eu quero aparecer para todos os tipos de pesquisa que o meu usuário vai fazer. Se você tiver dinheiro infinito, pode até ser que Legal, aconteça. sim. Mas no nosso mundo aqui, réis mortais, Réis que tem mortais. um orçamento limitado, né, geralmente, isso é muito arriscado. Você vai levar muito tempo para conseguir mensurar realmente o que vai ser bom, quais são as melhores alternativas. E outra, você precisa ter uma página de destino, então, para cada uma dessas variações de termo que você está comprando. Índice Porque de qualidade. como é que você vai fazer um anúncio que você quer aparecer para 30 termos diferentes mandando o usuário para a mesma página? E uma página de qualidade. Então, assim, a ideia é que essa pesquisa, que é o que eu falei, eu entendo esse raciocínio do cliente que, tipo, não, mas eu tenho que aparecer para todos os meus serviços, todos os meus produtos e as variações que as pessoas podem pesquisar. Isso é muito arriscado, porque é mais válido você ter um anúncio que é muito assertivo, que é o que eu estava falando. Eu prefiro ter um anúncio que tem 3 cliques e que são 3 cliques qualificados de alguém que vai realmente estar interessado nesse produto, do que ter lá 15, 20 grupos de anúncio diferentes que não me dão informações o suficiente para eu otimizar essa estratégia. Então, isso é um mito, tem que tomar cuidado. O próprio Google Ads sugere que você comece as suas campanhas com, no máximo, 10 palavras-chave para cada grupo de anúncio. E cada grupo de anúncio tem que ser muito específico, Sim. porque senão tua campanha vai ficar patinando, né, gente? O Google é um robô, ele tem que ter as coisas muito explícitas, muito óbvias, sabe? Não tem que ficar pensando muito para exibir para o usuário o melhor resultado. Então, isso é um mito. Se alguém falar isso para você, fale, olha, Tá mentindo. tá mentindo. O fato é que, assim, campanhas amplas demais, elas dificultam, né, a otimização, né? Exato. São muitas palavras. Então, mas existe algumas ressalvas. Por exemplo, se você está atuando num nicho muito novo, muito recente, né? E você quer ainda onde o padrão de comportamento do público
ainda não está bem definido, aí é interessante, às vezes, até você começar com uma quantidade maior de palavras, porque você ainda não sabe como que as pessoas buscam por aquilo. Por exemplo, eu desenvolvi uma startup de uma IA, uma inteligência artificial para médico, por exemplo. Isso é algo super novo. Como é que os médicos estão pesquisando por esse termo hoje? A gente não sabe, nem eles sabem, né, que tipo de pesquisa. Então, eu acho que nesses casos seria uma ressalva assim, que você pode trabalhar com uma quantidade maior do que 10 palavras, por exemplo, para tentar identificar qual delas funciona melhor, né? Mas só realmente nesses casos, eu acho. Tipo, não é comprar todos os termos que é o que vai fazer com E que vai a sua depender do campanha... orçamento também, né? Exato. Você tem um orçamento ali, ao invés de você concentrar esse orçamento em um tipo de pesquisa... Você vai diluir. Você tá, tipo, diluindo e tendo o menor resultado possível, na verdade, dentro daquele orçamento. Então, E não não garante que façam você isso. vai aparecer para todas essas buscas também, né? Exatamente. Tem lá 10 palavras-chave, orçamento de R$10 por dia. E o custo por clique é R$5, 5 pila. assim. Pô, esquece. Não tem como, não tem milagre. A conta não fecha. Certo. Antepenúltimo. Nossa, quem que fala essa palavra, né? Você. Mito ou verdade? Campanhas de remarketing podem atingir todos os visitantes do seu site. Por padrão, poderia. Podem, mas depende. Existem variações, né? As campanhas de remarketing, elas são feitas para atingir todos os visitantes de uma determinada página. Mas os visitantes podem ter formas de bloquear esses anúncios, né? Ter formas de não ver a publicidade, não aceitar os cookies, etc. Existe essa possibilidade de você atingir todos os usuários, entre aspas, mas pode ser que não sejam todos, porque os usuários conseguem personalizar a sua própria navegação, né? Eu consigo escolher se eu não quero ser mais atingido por um anúncio. Tem muitas pessoas que usam adblock, que aí não tem como mesmo. Então... Você pode aparecer para todos os usuários aptos a verem seus anúncios. Isso, todos os usuários que aceitaram, né, ver a publicidade. A campanha de remarketing é para isso, né? Eu vi uma estatística essa semana que 1% dos usuários de dispositivos móveis usam adblockers no celular hoje. 1%, né? Então, enfim, situações como essas podem acontecer. Mas falando do remarketing, gente, quantos usuários uma campanha precisa ter para você poder ativar uma ação de remarketing? Tem isso também, né? Você precisa ter um volume mínimo de acessos num site para ser qualificado para ter uma campanha de remarketing. Então, hoje, no Google Ads, são 1.000 visitantes. Você tem que registrar 1.000 visitantes aptos, né? Porque precisa existir essa possibilidade de atingir esses 1.000. Estão 1.000 qualificados, entre aspas, para ver o remarketing. Então, tem essa limitação, digamos assim, né? Você precisa atingir esse número para conseguir destravar, digamos assim, a campanha de remarketing. Sim. Destrave sua campanha de remarketing. Destrave sua campanha. Isso, tem que ter mais visitantes. Já pegando só um pouquinho do Meta ali, as outras redes sociais, você já consegue atingir, né, esse mesmo público de acordo com o engajamento deles, né? Sim. Então, você não precisa ter necessariamente ali um número mínimo de visitantes, né? Você pode atingir ali pessoas que já viram teu anúncio em algum outro momento, né? Ou já interagiram com teu anúncio em outro momento. Verdade, cada plataforma tem suas Isso. nuances, né? Beleza, penúltima agora. Penúltimo. Mito ou verdade? Se um anúncio não está indo bem, a segmentação está errada. Mito ou verdade? Mito, depende, né? Mito. A segmentação é uma das últimas coisas que eu mudo numa campanha. Porque existem várias coisas que podem ser diferentes, que a gente pode mudar para tentar ser assertivo e para ter esse resultado antes de mudar a segmentação. Às vezes você está com uma segmentação que é boa, mas o anúncio não está legal. A página de destino não está legal. Existem vários fatores que podem influenciar esse resultado. Então, geralmente, a gente faz mudanças na estrutura da campanha, no tipo de anúncio, no tipo de conversão. Então, às vezes a própria oferta. Vou mudar de clique para o WhatsApp para geração de cadastro ou para clique para o site. Existem
outras coisas que eu considero mudar antes de falar que a segmentação está errada. Às vezes a própria métrica de conversão não está sendo bem rastreada também. Sim, tem várias coisas que podem influenciar. E quando você fica mudando muito a segmentação, fica muito mais difícil você chegar num resultado que é assertivo. Porque isso tem muito a ver com teste AB, né? Quando você faz um teste que tem muitas variáveis, você não consegue saber o que influenciou realmente seu resultado. Aí você muda a segmentação, muda o criativo, muda a oferta. Aí deu certo? O que influenciou esse resultado? Foi a segmentação? Foi o criativo? Foi a página? Ou foi tudo isso? Fica mais difícil fazer esse tipo de análise. Casamento perfeito com a última dúvida de hoje. Mito ou verdade? Teste AB. É ideal modificar um elemento por vez, Jé? Perfeito, casou. Uma coisa por vez, isso é verdade, A gente já falou algumas vezes com clientes e tudo, assim, tipo, vamos fazer um teste e vamos mudar o criativo. Ao invés de fazer o mesmo criativo com um elemento que é diferente, então, um criativo eu vou colocar o preço e outro não. Isso é um teste AB consistente, porque aí você tem uma segmentação com um elemento específico que você está testando. A minha segmentação quer ver esse preço no criativo ou não é tão importante. Então, isso é uma coisa que eu acho que ficou muito como um mito, assim, nos últimos anos, sabe? Você fazer teste AB, você tem que mudar a página de destino inteira. E aí, tudo que você mudou, tipo, como que você vai saber qual foi a mudança que fez o resultado ser melhor ou ser pior? Então, precisa ter esse cuidado de realmente só trazer elementos muito estratégicos por teste. Então, eu vou fazer esse mesmo criativo. Teve anúncios que a gente já fez mudando só o estilo da pessoa que está na imagem. Nesse aqui eu vou colocar um casal e nesse aqui eu vou colocar uma pessoa mais nova. Tipo, sozinha. Sabe? O corpo da mensagem ser diferente, a página de destino é a mesma. Então, tem várias formas que a gente pode fazer um anúncio ser testado, mas não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, porque senão você vai ter mais dificuldade para chegar a alguma conclusão confiável, né? Perfeito. Como você bem falou, múltiplas alterações vai tornar difícil a gente identificar exatamente onde era o problema. Lições aprendidas, né, gente? Isso é fundamental. A agência, o profissional que trabalha no tráfego da sua empresa, é necessário que ele vá construindo uma base de conhecimento com lições aprendidas, né? Então, isso aqui não funcionou, mostrar o preço na cor azul não se mostrou ser muito eficiente, enfim. Então, e bem como você falou, é melhor que você vá fazendo a alteração de um elemento por vez, porque você consegue isolar, né, aquele elemento e daí ter, né, mensurar o impacto específico daquela variável, né? Aí você consegue ter certeza. E o marketing digital, ele começa a desandar numa empresa quando você está indo no achismo. Perde o controle. Aí quando você vai no achismo, fala, beleza, então você alterou 10 elementos de uma campanha e, sei lá, deu certo. Você fala, então eu acho que foi por causa disso. Daí você vai, agora vamos aumentar a verba 3 vezes, vamos botar 30 mil, desse jeito que vai dar certo. Cara, aí desandou de vez. Aí desandou. Então, assim... Sim. No nosso, assim, não só para anúncio, né? Acho que testes, no geral, tem que seguir essa régua, sabe? No nosso site mesmo. Tipo, muda essa palavra aqui, ó, no menu do site para a gente ver. Vamos ver o que vai dar. Aí, naquela semana, a gente consegue ver que teve mais conversão na página X. Vamos voltar a esse elemento aqui no site que a gente não tinha antes. Sabe, você ter essa visão de que são detalhes, às vezes, que fazem a diferença na mensagem, no comportamento do usuário. O nosso botão lá, por exemplo, de conversão principal, era fale com o especialista, né? E depois mudou para orçamento rápido. Qual que é a diferença? Cara, parece pequena, é enorme. Enorme, porque fale com um especialista, a pessoa já subentende que, eu vou passar por alguém para conversar e tal. Se o teu público, né, quer realmente conversar e esclarecer dúvidas, ótimo, mas aquela pessoa que trabalha numa empresa, né, no marketing de uma empresa, está fazendo cotação com várias outras empresas, cara, eu não quero falar com ninguém, eu só quero um orçamento rápido. Saber quanto. Então,
esse é o tipo de teste AB Sim. que é assim, e a gente já testou de diversas maneiras. Sim. A maneira que está atualmente é o que está funcionando melhor, mas no passado a gente testou isso e funcionava melhor quando era diferente. E a gente já tirou esse botão, já voltou esse botão, já fez de outras formas. E a gente está sempre entendendo, olhando as páginas do nosso site. E esses testes envolvem também, tipo, cara, às vezes a primeira frase da dobra ali, você muda, você já incentiva a navegação do usuário de um jeito diferente. Então, é isso, assim, eu acho que muitas vezes existem muitos mitos de marketing digital no geral e de tráfego pago que colocam essas coisas como soluções mágicas e bombásticas e nossa, vai ser fantástico e precisa ser uma mudança estrutural. Cara, às vezes um botão que você muda, na posição de um botão, às vezes campo você... do formulário ali. Um campo de formulário que você muda, você consegue conversar mais, converter mais esse usuário. Então, são detalhes, assim. E por isso que a gente fala tanto de monitoramento, né? A gente precisa ter uma pessoa ali que está pensando, que está acompanhando, que está vendo quais são as possibilidades e tendo ideias, né? Vendo concorrente, sabe? Tipo, putz, às vezes você vai no site de um concorrente e você vê que ele tem um negócio ali que é diferente, tipo... Por quê? Será que ele está testando ou será que para ele isso já dá certo? Vou ver no meu se vai dar certo. Então, isso é uma coisa que precisa ser feito e eu vejo assim como uma das formas mais efetivas de melhorar resultado dentro do marketing digital. Você ir pensando em como captar melhor esses usuários, como converter mais fácil esses usuários, que hoje em dia, né, ninguém quer pensar muito no que está fazendo. Então, tornar essas coisas mais fáceis, mais atrativas. Tudo isso passa pelos testes e só que tem que ter paciência, né? Você tem que ir construindo isso ao longo do tempo. Paciência que é necessário quando se trabalha com uma metodologia científica, porque o marketing digital, ele é uma metodologia científica, onde você faz um planejamento, formula várias hipóteses com base no que você acredita que vai dar resultado. É claro que a gente quer ser assertivo logo de cara, né? E a gente tem know-how em muitos segmentos, enfim... Mas nem sempre isso acontece e faz parte do nosso processo, né? Faz parte do nosso processo a gente rodar essas hipóteses, mensurar e seguir otimizando. E o trabalho de uma agência, a otimização é algo que é recorrente e não termina nunca. Nunca. Vai chegar um momento que você tem uma fórmula que funciona para você. Cara, você não pode... Ah, beleza, agora eu vou dispensar a agência, vou trabalhar com essa fórmula aqui, vou mandar meu departamento de marketing embora e vou deixar rodando aqui que fechou. Cara, isso vai expirar uma hora. Como o Di falou aqui agora, né? A jornada do consumidor, ela muda demais, né? E o nosso meio, a gente não tem um minuto de paz, né? E Tudo aí que a muda. gente vê que as empresas ficam para trás, sabe? Quando vem algo que funciona e para. Tipo, não, isso aqui agora dá certo pro meu negócio, então vou investir nisso aqui, eu só vou fazer isso. É muito arriscado seguir por essa linha. E é muito fácil você ter esse raciocínio quando você acha que alguma coisa dá certo. Como a gente falou no episódio passado, né? De SEO. Ah, depois que eu consegui a primeira posição no Google, agora eu posso relaxar que tá tudo bem. Vai nessa. Vai nessa que você vai ver caindo lá, entendeu? Tipo, sabe? Existem muitos tipos de otimização que a gente só entende com o tempo, assim, sabe? Tipo, a gente precisa ver as coisas acontecendo para surgirem ideias de como melhorar aquilo e ideias que a gente não tinha na primeira hipótese, por exemplo, né? A gente precisou ver essa hipótese, testar isso e entender quais são as possibilidades com base nessa primeira hipótese. Então, eu acho que tem a parte dessa paciência que envolve o entendimento também do que é o trabalho do marketing digital, né? E eu acho que não só o nosso podcast, mas tem muito conteúdo na internet que ajuda as pessoas a entenderem isso, né? A gente falou, tem o nosso videozinho lá de tráfego pago, do site, de serviço, que eu falei isso, assim, tipo, cara, você tem que pensar em tráfego pago como um ecossistema. Sabe? Tipo, não adianta você achar que você vai ter um anúncio. Você pode até ter tido um anúncio que bombou e que deu muito lead e que eram qualificados. E aí você investiu nisso por um ano. Tipo, beleza, um ano. Você ter um anúncio que converte por um ano já é um milagre, sabe? De você ter algo que fica tanto tempo rodando. Mas você parar nisso e
e querer que isso funcione para sempre, nada na vida é para sempre, né? A gente já sabe disso. Então, no marketing não é diferente. No marketing, eu diria que é, tipo, mais acelerado ainda as mudanças, né? Então, a todo tempo, a gente está vendo formas diferentes que o usuário vai interagir, formas diferentes que o usuário vai querer um contato e depende do nosso trabalho de observação, de otimização, de acompanhamento. Por isso que essa paciência é muito importante, porque a gente vai acumulando conhecimento do negócio do cliente ao longo da campanha. Então, às vezes, putz, isso aqui não deu certo, mas a gente já tem todo um histórico do que não deu certo para fazer diferente. Então, não é como se esse primeiro trabalho tivesse sido jogado fora. A gente tem já alternativas do que não fazer, de como isso aqui não vai mais ser feito. Então, a gente não vai mais fazer anúncio clique para o WhatsApp, por exemplo. Então, a gente tem já essa informação e se a gente sabe trabalhar bem essa informação, a gente não vai mais cometer os mesmos erros. Então, isso é super importante, né? Paciência da agência e do cliente. E do cliente, cliente, claro. Que está Também aprendendo deveria. sempre também, né? Tipo, muitos clientes não entendem isso. E aí, a gente chegando e explicando, ó... É que a galera sendo vende, assim. e dá para entender eles, é porque a galera vende como sendo, né, Tráfego os gurus, pago como é a sendo solução. algo muito rápido, vou botar para rodar e E é vai só por virar. dinheiro, aham. E é a salvação do negócio dele, só que muitas vezes a empresa entra na agência, cara, ele depende de ter resultado já no segundo mês para pagar a agência. É muito arriscado. É muito arriscado. Então, e uma coisa que você falou, eu não lembro quando, mas você precisa entender que você vai trabalhar com tráfego pago, você tem que ter orçamento, cara. Tem que ter planejamento e orçamento, entendeu? Então, é isso. Ó, tá pitando lá já. É isso? Agora nós Não, vamos abrir 90 pro... minutos. Brunão, tem alguma dúvida, Brunão? Não? Tudo certo. Finalizar. Vamos beleza. finalizar. Certo. Ui. Então é isso, chegamos no final de mais um episódio aqui do nosso Fresh Talks. Compartilhe esse conteúdo com pessoas que você sabe que estão aí querendo ter resultados com tráfego pago ou que estão trabalhando com tráfego pago. A gente também gosta de compartilhar conhecimento com outras pessoas aí do nosso segmento, outros profissionais. Claro que, assim, a gente fala aqui da nossa experiência, mas é isso, nada está 100% definido, né? A gente pode ter falado algo aqui que mês que vem vai ser diferente, mas a gente se preocupa em sempre trazer o melhor conteúdo, o melhor da nossa expertise para ajudar os nossos clientes, para ajudar os nossos colegas profissionais também a não ficar aí falando besteira sobre tráfego pago. Então, obrigada, pessoal, pela audiência, pela paciência. Obrigada, meninos, por mais um podcast. Muito bom. Muito obrigado, gente. Por favor, como a Jéssica disse, tragam mais dúvidas, tá, gente? A gente quer realmente enriquecer bastante esse canal e trazer luz aí sobre vários pontos que, muitas vezes, temas que nós mesmos trabalhamos com isso, não temos pleno conhecimento de uma plataforma específica e tal, mas com uma boa agência de marketing digital, que nós nos consideramos, a gente está sempre estudando bastante, gente. Então, podem trazer mais temas para a gente, que a gente se esforça para E sempre responder. crescendo. Sempre crescendo junto. Valeu, Isso aí, galera. obrigada. Tchau, Brasil.